E aí, pessoal, não quero me identificar. Eu acho que eu gostaria de me identificar como a Dani Cereja nessa sequência de vídeos, tá? Nesses vídeos, vou falar como tem sido a minha experiência de ter feito a prática da bioquinese de atrair namorado e um vizinho idêntico ao JK do BTS, ok? Deixa eu fechar aqui a porta rapidinho, aqui do quarto. Eu já tinha gravado o áudio falando sobre, mas acabou que não deu certo, que ficou um áudio muito ruim. Ficou muito zoado o microfone, porque eu tava falando muito perto do microfone, entendeu? Mas já escutei de novo o áudio, já sei o que falar na ordem. Então é a mesma coisa, não cortei nada. E é uma sequência de vídeos, para não ficar muito longo, tá? Aqui tem uma playlist no canal, onde você vai acessar e tem os vídeos. Assista na ordem, para você não se perder. Essa é a parte 1, tá bom? Então, se por acaso já passou algumas semanas, você foi pra parte 4, vai pra parte 1 pra você entender todo o contexto, né? Bom, enfim, tudo isso começou no ano de 2022, em dezembro, onde eu tava já estudando. Quer dizer, eu descobri a bioquinese bem antes de dezembro. Eu descobri foi em fevereiro, parece, de 2022. Foi pelo YouTube mesmo que eu descobri. Eu vi que tinha áudio pra tudo. Áudio pra atrair coisas, sabe? Áudio pra atrair emprego, qualquer coisa, dinheiro, ter mais confiança, emagrecer também. Aliás, tem sido um dos áudios que eu comecei, que foi pra emagrecer. Mas isso não vem ao caso, porque esse vídeo é pra falar sobre outra coisa, né? Depois eu gravo um vídeo falando sobre como foi a bioquinese de emagrecimento, tá? E, enfim, quando chegou dezembro, tinha recomendado lá, no YouTube recomenda, de namorar, tinha lá de namorado idêntico ao JK do BTS. E aí eu vi os comentários, achei muito interessantes os resultados. E aí eu fui estudar mais sobre, né? Eu vi que as gringas fizeram vídeo falando dos resultados, tá? E eu assisti os vídeos, porque elas falavam espanhol, né? Dá pra entender um pouco. Enfim, eu também fui estudar no Amino sobre isso, né? Tem muita gente falando de bioquinese lá nesse aplicativo do Amino. No Twitter também, tem bem pouco, né, no Twitter, mas enfim. Eu olhei bastante pelo Amino. E
Enfim, vamos continuar, né? Vamos iniciar aqui a história. Eu comecei em dezembro de 2022, na semana de Natal, a fazer a prática. Você basicamente faz o quê? Você escuta o áudio, você vai ler a descrição lá que a autora escreveu, né? Do que tem no áudio. Tem as características de tudo que ela colocou. Que ele tem o rosto idêntico, o corpo idêntico, a voz, enfim, que mora perto de você, enfim, várias características. E tem lá o número de vezes que você pode ouvir. Tem áudio que você pode escutar 2 vezes, 3, 6 ou quantas vezes quiser. Enfim, cada descrição é diferente. E aí no final você bebe água. E foi o que eu fiz. Eu escutava, bebia água. Eu fazia todo dia. Eu fazia não era no mesmo horário que eu fazia, não, sabe? Eu fazia no meu tempo, quando eu podia. Por exemplo, se você teve um dia agitado, você não vai fazer naquele dia agitado, né? Você vai fazendo de dormir, à noite ou de manhã. Enfim, você vai fazendo o seu tempo. Eu escutava, você basicamente escuta o áudio e bebe água. E foi o que eu tava fazendo. Se passava semanas, chegou ano novo, nada. Chegou janeiro, fevereiro, eu tava começando a ver alguns sinais já. Que era de ver hora igual. Ver um monte de fotos desse idol por aí. E ver iniciais de letra também. Eu via todo dia, gente. Todo lugar que eu ia. Eu via lá JK. Nas placas de carro, caminhão, ônibus. As iniciais JK. E também eu via a palavra lua. Em todos os lugares que eu ia. Podia ir em um cubico de uma rua que eu batia o olho em algum lugar, via lá. JK ou lua. Era isso. E me perguntava onde estava essa pessoa, né? Porque, né, alguma coisa estava prestes a acontecer. E algo dizia isso dentro de mim, que algo estava prestes a acontecer, que ele ia aparecer, que ia funcionar. E eu não fui ainda, ouvindo os áudios, mas eu não ouvia todo dia, nessa época aí. Eu ouvia o quê? Algumas vezes na semana, bebia água, pronto. É porque você perde costume, né? Tu não fica se lembrando todo dia, né? Desculpa. E então eu continuei na fé de arranjar um namorado e vizinho idêntico ao JK. Eu ficava de olho também nos lugares que estava para alugar, aqui perto de casa. E aí o que acontece? Nessa época, meus pais moravam aqui perto da rua onde eu moro. Eu moro sozinha. E aí eles moravam aqui na mesma rua, 5 minutos pertinho. Ah, e detalhe também, onde eu moro tem tudo perto. Tem padaria, shopping, tudo perto. Tá?
Enfim. Tinha alguns dias que eu me arrumava também pra sair, pra resolver minhas coisas mesmo, ou dar um passeio. E ficava com aquilo em mente também. Vou encontrar essa pessoa, então vou me arrumar. Vou ficar bem arrumada, vou ficar bem apresentável. Porque eu vou me encontrar com essa pessoa. E é claro que isso não acontecia. Mas aconteceu uma coisa interessante. Nessa época aí. Janeiro, fevereiro e março. De 2023, né? Agora 2023. Certo dia, quando me arrumei pra sair, encontrei um rapaz bem puxadinho. No mesmo caminho que eu. E aí, ele tava com os olhos fixos em mim. Só que eu, ignorei. Ele tava com os olhos fixos em mim e eu ignorei isso. Só que na mesma hora começou a tocar. O telefone começou a tocar. Fui atender, não era nada. Desligaram. E eu segui e fui pra casa. E então, foi passando os dias, eu fui perdendo a fé. É porque eu não tava encontrando essa pessoa. Eu não tava de jeito nenhum. Até que se passou mais dias e eu comecei a encontrar garotos com o mesmo corte de cabelo do JK. Com o mesmo tipo de cabelo, sabe? Só que não era garoto igual o JK, era só o cabelo que era igual mesmo. Então, eu continuava na fé ouvindo os áudios, tá? Ouvindo os áudios, bebendo água também. Acreditando que fosse dar certo. Até que certo dia, eu tava saindo 4 da tarde de domingo e eu encontrei no sinal um garoto idêntico. Idêntico ao JK, ele era bem alto. Ele usava blusa branca, bermuda preta, o cabelo era igual, o olho era igual. Só que ele usava máscara, uma máscara branca, né? Só que eu não segui ele, continuei meu caminho, né, normal. E é claro, tinha sintomas que eu senti desse áudio. Tem sintomas que você sente ouvindo esse áudio, tipo, eu senti fome, sono, um pouco dor de cabeça. Acho que eu senti o quê? 2 vezes a dor de cabeça. São sintomas normais, são efeitos colaterais, sabe, que você sente mesmo. E eu dava uma parada pra não ficar ouvindo, né? Porque eu colocava meu bem-estar em primeiro lugar, porque é muito importante, né? E eu continuava tendo as mesmas visões, tipo, hora igual, enfim. Até que certo momento, certo dia, aliás, era antes de eu dormir, né? Deixei o celular de lado, eu desligo a internet, né, do celular
e me viro pra dormir, mas não tinha fechado o olho pra dormir, eu tava de olho aberto, eu tava consciente, né? O que aconteceu? Eu tive uma visão. Eu estava em um lugar muito bonito, em frente a uma floresta. Era de noite, o céu era roxo e tinha muitas estrelas. E eu poderia entrar, né? Andar lá pra dentro. Só que eu fiquei com medo. Porque eu tava consciente, né? Eu tava consciente. Eu fiquei com medo de não voltar, sabe? É uma sensação esquisita. Eu fiquei com uma sensação esquisita e eu arregalei meu olho. E foi aí que eu percebi que eu tava tendo. Que eu tive um vislumbre mesmo. Eu tava sonhando acordada. Fiquei com um pouco de medo, mas eu me virei, dormi. E então, um outro dia, me perguntava se ele tava chegando, esse garoto e tal. Eu sonhei com um garoto parecido com J.K., só que ele tinha olho verde. E o cabelo era long hair, tipo, era aquele que vinha até um pouco embaixo da nuca, não sei explicar muito bem. Se eu encontrar a foto, eu coloco nesse vídeo. Vi ele assim, e ele tava com o cabelo preso. Em duas mechas, sabe? Com uma xuxinha. Tava com o cabelo preso. E o garoto era muito bonito. Era alto. E ele tava conversando com os amigos dele. Nesse sonho. E foi só isso. Durou 5 segundos. E eu acordei. Eu pensei, caramba, ele tem olho verde. Mas eu nem descrevi isso, né? Enfim. Fui seguindo com a minha vida. Até que teve um certo momento que eu tava, né, como eu já mencionei aqui, eu morava, quer dizer, meus pais moravam perto de mim, 5 minutinhos. Eu tava no horário de almoço, no portão da casa deles. Eu tava esperando alguma coisa. Não sei se era entrega que eu tava esperando, não me lembro. Isso foi no mês de maio de 2023, ano passado. Eu tava lá no portão, parada, e passou um garoto por mim. Ele tinha olho verde, tinha traços do J.K., mas ele não era muito aproximado, sabe? Com traços idênticos ao J.K., tanto que ele era magrinho, gente, magrinho, baixinho. E ele tinha olho verde também. É claro que passou o tempo, esse garoto deu um salto enorme. Foi da noite pro dia mesmo. Ele deu um salto enorme e começou a ganhar mais traços do J.K., sabe? Enfim, eu vi esse garoto que passou por mim. Ele tava de uniforme escolar, tava indo pra escola. E aí eu percebi ele de costa, né? Também é muito parecido e tal. Eu pensei, caramba, será que é ele? Que esquisito. E aí na minha cabeça ficava martelando, né? Às vezes, não é ele não. Deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser um outro garoto que tá chegando ainda na minha vida. E aí eu decidi seguir com a minha vida e a continuação fica pro próximo vídeo, porque vai ficar muito longo, tá? Então assistam a playlist completa dos vídeos, tá? Que eu vou estar explicando tudo, tá bom?
Espero que vocês estejam gostando. E se você tá pensando aí em começar essa bioquinese, boa sorte e tenha paciência. Porque não é da noite pro dia que chega, tá? Não é da noite pro dia. Você tem que ter paciência. Porque cada caso é um caso, né, gente? Para uns chega mais rápido e para outros chega mais devagar. O resultado para mim foi questão de ser devagar, né? Então você tem que ter paciência mesmo. Pensa que vou fazer hoje, semana que vem, um mês que vem vai ter resultado. Não. Tem gente que demora, que eu já vi relato, tem gente que demora 2 anos, né? Isso vai depender muito em questão de. Não sei explicar, eu acho que de fé mesmo. Quando você se mantém, sabe, sem dúvida. Enfim. Tenha paciência. E é isso. Até o próximo vídeo, gente.